segundo ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para que você possa assistir a aula, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou uma folha para registrar a aula, mas vamos precisar também de uma folha para a atividade final. Lápis, borracha, canetinha, lápis de cor, tesoura, cola, rolinhos de papel higiênico ou de outro similar. Pode ser de papel ou toalha, certo? Também vamos precisar de tinta e pincel. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem perto de você. Antes de começar o tema de hoje, vamos fazer a revisão da aula passada, que teve como tema contribuições de diferentes grupos africanos, afro-brasileiros e quilombolas. Nós vimos que os africanos foram aprisionados na África e foram enviados para outros países para serem escravizados. O Brasil foi um dos países de destino desse povo. Na época do Império, chegaram ao Brasil aproximadamente 4 milhões de africanos. Por cerca de 350 anos, o trabalho africano representou a principal mão de obra trabalhadora do nosso país. E na imagem você vê uma fonte histórica visual que mostra, a forma como os africanos escravizados eram trazidos ao Brasil pelos navios negreiros, um desenho de Charles Landser. Vimos que a escravidão é uma condição que representa a propriedade de uma pessoa por outra pessoa, negando a essa pessoa todos os seus direitos. Os escravizados tinham que obedecer os seus donos, fazendo tudo o que eles mandavam. Trabalhavam muito e não recebiam nenhum salário. Mal tinham lugar para dormir e uma boa alimentação. E se não obedecesse, eles eram castigados fisicamente. Algo muito triste que aconteceu na história de muitos países, inclusive do nosso país, o Brasil. E a imagem que você vê na tela é uma pintura de Debré. Nós vimos também que os negros nunca aceitaram a escravidão. Eles lutavam, resistiam e até fugiam.
iam para os quilombos, que no Brasil antigo era um espaço construído pelos escravizados que fugiram da escravização em busca de viver em liberdade. Na comunidade quilombola, as pessoas podiam retornar à sua cultura, às suas tradições, às suas religiões, à prática da dança, da música, que era da sua terra natal, ou seja, de onde nasceram, do continente africano. No Brasil, ainda hoje existem os quilombos, compostos por remanescentes de quilombolas, ou seja, pessoas que têm algum parentesco com ex-escravizados, certo? E eles hoje ainda preservam suas tradições, sua cultura. E os descendentes de quilombolas vivem hoje uma intensa luta pela manutenção das suas manifestações culturais, por respeito, por uma vida digna e pela terra que vivem há tanto tempo. E nós vimos esse mapa do Brasil, que mostra as terras quilombolas em cada estado do Brasil, sendo que os números que estão dentro da marcação vermelha são as terras já tituladas, ou seja, onde os quilombolas já têm o documento legal que dá direito à terra. Onde está a laranja é o número de processos que estão ocorrendo ou tramitando para que os quilombolas tenham direito à terra. No Brasil, tem 1.767 terras quilombolas em processo e apenas 181 que já têm o título. No Paraná, 38 está em processo e apenas uma tem o título, que é o Quilombo Paiol de Telha. Vimos também a contribuição do povo africano na cultura brasileira, como na culinária, na música, na dança, na capoeira, que é uma das manifestações culturais mais importantes do Brasil. Também na religiosidade e nas tecnologias. Eu até falei para vocês que não é nada ligado ao computador, mas sim nas construções de casas e adaptações domésticas. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 27 e que nós vamos continuar com esse tema. Contribuições de diferentes grupos, africanos, afro-brasileiros e quilombolas. Então pegue o seu caderno, coloque a data que você está assistindo a aula 27, História e o tema, africanos, afro-brasileiros e quilombolas. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? E olha o que a Vivi veio nos lembrar.
continuar descobrindo outras contribuições do povo africano para a cultura brasileira e nós vamos continuar fazendo aquela mesma atividade, trocar o símbolo pela letra, certo? Esse daqui. Eu vou dar um tempo aí para você resolver. E daí, conseguiu descobrir? Vamos ver? Peixe, letra P, estrela, letra E, rádio, letra R, sol, S, óculos, O, nuvem, letra N, aranha, letra A, lua, letra L, ilha, I, D de dinheiro, aranha, letra A, dinheiro, letra D de novo, estrela, letra E e sol, letra S. Formou a palavra personalidades. Professora, personalidades? Vou explicar. Aqui, personalidades quer dizer uma pessoa importante, no caso, um afrodescendente, que muito contribuiu com a cultura, com o desenvolvimento brasileiro. Eu escolhi algumas personalidades que marcaram a história do Paraná, mas também pessoas que com a sua história e trabalho marcaram e até marcam a história do Brasil. É claro que existem muitas outras personalidades afrodescendentes, mas aqui eu vou deixar para você pesquisar e descobrir outras personalidades importantes que contribuem para a cultura brasileira. Vamos lá? A primeira que eu escolhi foi a Enedina Alves Marques, engenheira. Então, ela foi a primeira mulher negra a se formar em engenharia civil em todo o Brasil. Sua história se torna ainda mais interessante quando sabemos de suas origens. Afinal, sua mãe trabalhava como empregada doméstica na casa de um delegado. E esse delegado tinha uma filha que tinha a mesma idade dela. E ele decidiu matricular as duas na mesma escola, para uma fazer companhia para a outra, certo? Ainda que ela tivesse esse apoio, as coisas não foram fáceis para ela, não. Ela estudava e trabalhava como babá. Em 1940, ela ingressou na faculdade de engenharia. Vale lembrar que naquela época, a faculdade, a universidade, era um espaço acadêmico
da grande maioria masculina. E ela teve que lidar com muitos preconceitos, mas conseguiu se formar e ser referência de um trabalho feito com muito profissionalismo. Tanto que ela teve trabalhos importantes em todo o estado do Paraná. Eneidina abriu as portas para a presença feminina no mercado de trabalho. Vamos conhecer outra personalidade? Laudelina Campos Melo. Ela era uma ativista sindical e doméstica. Então, a Laudelina ela entrou para a história como a criadora do primeiro sindicato de domésticas do Brasil, onde reuniam várias domésticas, como empregadas, diaristas, babás, cozinheiras, para lutar pelos seus direitos trabalhistas. Antes de completar 18 anos, ela já teve sua experiência como empregada doméstica. Nesse momento, nasceu a indignação do cotidiano marcado pela exploração e más condições de trabalho. A sua participação em movimentos sociais e políticos buscava por melhores condições de trabalho e de cultura para a população negra. Bem importante o papel dela, né? Outra personalidade, Carolina Maria de Jesus, escritora. Ela é a autora do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Escreveu esse livro em 1960. Esse livro foi tão importante para conhecer as realidades das comunidades mais carentes que foi traduzido em várias línguas e vendido em mais de 40 países. Antes dela se tornar escritora, ela trabalhou como catadora de recicláveis para criar sozinha seus 3 filhos. E essa aqui, Chiquinha Gonzaga, até apareceu em uma série a história dela, uma série de TV. Ela era compositora, pianista e regente. E ela se destaca na história da cultura brasileira, porque ela foi uma pioneira, ou seja, uma das primeiras a exercer seu trabalho e ser reconhecida como mulher que faz música no Brasil, em uma sociedade que na época só homens atuavam. Ela foi compositora, pianista e regente e participou ativamente na luta pelos direitos autorais. Direitos autorais, professora, o que é isso? Ou seja, o reconhecimento do artista que escreveu ou musicalizou uma canção. E ela também era uma abolicionista que buscava a liberdade dos escravizados. Vicente Moreira Freitas, artífice em obras. Juntamente com outros mestres de obras negros, ele fez parte da construção da Catedral Basílica Menor de Curitiba, ou seja, da Catedral de Curitiba que tanta gente falou nas aulas. A igreja matriz da religião católica aqui na cidade. Sua construção teve início em 1876. Vamos conhecer outros? Irmãos Rebouças, eles eram engenheiros. Os irmãos são os primeiros afrodescendentes brasileiros a cursar uma universidade e os 2 maiores engenheiros do Brasil no século XIX. Em razão do fato de serem negros, eles sempre enfrentaram muitos preconceitos. André Rebouças foi um engenheiro, professor, abolicionista e monarquista brasileiro. O primeiro engenheiro negro a se formar pela Escola Militar. Antônio Pereira Rebouças, seu irmão, foi um engenheiro militar brasileiro. E eles são até homenageados com o nome de um bairro aqui em Curitiba, o bairro Rebouças. E olhe lá uma das obras que eles fizeram, a Ferrovia Paranaguá-Curitiba, considerada a maior obra de engenharia férrea nacional. Mais um, Palminor Rodrigues Ferreira, Lápis. Então aqui eu coloquei o apelido dele, certo? Ele era um cantor e compositor popular paranaense. E ele era o caçula de 21 irmãos. E aos 12 anos de idade ele já tocava pandeiro na Rádio Marumbi.
Aos 18 anos, ele compôs a sua primeira música, Vestido Branco, e viajou para o exterior apresentando suas canções. Ele convivia com artistas e também com trabalhadores, tanto que uma das coisas que ele mais gostava de fazer era apresentações beneficentes, onde ele arrecadava dinheiro para as crianças desamparadas. Vamos conhecer mais um? Alfredo da Rocha Viana Filho, Pixinguinha, músico e compositor. Então ele era um amante da música desde criança e ele tocava vários instrumentos. Pixinguinha é considerado um dos maiores compositores de música popular brasileira e uma das suas músicas mais famosas é Carinhoso, que você deve conhecer. Carinhoso, professor. Eu não sei cantar muito bem, sabe? Por isso que eu sou professora, não virei cantora. Mas é aquela que fala assim: meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Já deve ter escutado essa música, certo? E ele que compôs essa música, muito bonita, que até hoje é sucesso. Vamos conhecer outro? Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Aleijadinho, professor? Já explico por que ele tem esse apelido. Ele era um escultor. Ainda na infância, ele iniciou sua vida artística. Na época, tinha muitas construções religiosas, principalmente em Minas Gerais. Nesse período, Aleijadinho começou a se destacar como escultor e projetista. Aos 40 anos, o artista começou a desenvolver uma doença degenerativa, que foi perdendo o movimento dos pés e das mãos. Mesmo assim, ele continuava trabalhando com as ferramentas amarradas em seus punhos, demonstrando a grande paixão que ele tinha pelas artes. E olha que legal! Nessa imagem aparece uma viagem então, que eu fiz junto com meu filho Matheus, para conhecer as obras de Aleijadinho, lá em Congonhas, em Minas Gerais, na Igreja do Bom Jesus. Do lado de fora dessa igreja tem 12 estátuas dos profetas, esculpidas em pedra-sabão. E eu, que conheci bem de pertinho, posso dizer, uma riqueza de detalhes. Eu fico imaginando para uma pessoa que tinha movimentos limitados devido a uma doença fazer uma obra tão bonita, certo? E agora nós vamos conhecer uma mais atual, que eu vou ser bem sincera, adoro ver ela na televisão. Dulcineia Novaes, jornalista. Ela se formou em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina. Depois começou a trabalhar como repórter na Rede Paranaense de Comunicação, o RPC. Apresentou o programa semanal Meu Paraná e agora ela é repórter nacional e internacional do Globo Repórter. E também ela é professora universitária. E conhecemos algumas personalidades afrodescendentes. Tem outras? Sim, mas daí você pode pesquisar. E agora vamos conhecer outra contribuição fazendo a atividade da troca do símbolo pela letra? Eu vou aguardar você fazer.
Então vamos lá? Carro, letra C. Óculos, letra O. Nuvem, letra N. Teia, letra T. Óculos, letra O. Sol, letra S. Formou a palavra contos. E você sabe o que é um conto? Nas nossas aulas nós já estudamos sobre as lendas, até sobre as lendas indígenas, as lendas do folclore, que são narrativas fantasiosas transmitidas pela tradição oral, que combina fatos reais e históricos com fatos irreais, que são produtos da imaginação humana. O conto tem o foco em um fato ou um determinado acontecimento, mas geralmente ele é uma ficção, uma história inventada. Os contos então são fantasiosos. Os contos também são passados de forma oral, são contados de pais para filhos, de geração para geração. Daí o respeito pela ancestralidade. E você sabe o que é isso? Ancestralidade relaciona-se com a história e a memória de comunidades e grupos humanos. Ela tem a ver com os antepassados, a história de vida e o conhecimento das pessoas. Trata-se de um tema muito importante na cultura africana. E as culturas orais valorizam e respeitam os anciões, os griots, pessoas mais idosas e sábios. E você sabe o que é griot? Vamos aprender? Na África, os griots são bibliotecas vivas da tradição oral. E eles são responsáveis por guardar e transmitir a história do seu povo. A palavra griot designa-se aos contadores de história, cantores e poetas populares que vivem na África, certo? Seu ofício ele não é escolhido, ele relaciona-se a uma herança, à sua origem. E olha o que a Vivi veio nos falar. Você já ouviu falar do baobá? Existe um conto bem interessante sobre ele. E você sabe o que é o baobá? Vamos ver? Será que é uma fruta? Será que é uma pessoa? Será que é um baú? Será que é um lugar? Ou uma árvore? O que você acha? Se você falou que baobá é uma árvore, acertou. O baobá é um símbolo da cultura africana, uma das maiores e mais antigas árvores do mundo, chegando a alcançar até 25 metros de altura. Seu tronco tem a dimensão de 7 a 11 metros de diâmetro. Muitos povos se reúnem aos pés dessa árvore para escutar os conselhos dos anciões e as histórias dos griots. Olhem bem a imagem e vejam a quantidade de criança e o tamanho do tronco. A flor e o fruto do baobá são medicinais, fontes de vitaminas e de fibras. Também possui qualidades antissépticas e antibacterianas, ou seja, ajudam a cicatrizar machucados e ainda a retardar o envelhecimento. E olha lá o que a Vivi vai nos falar. Vamos ouvir o conto africano do baobá com a professora Deia? Então vamos conhecer esse conto africano com a professora Deia, certo? No início dos tempos, Deus criou o mundo. Primeiro, criou as águas e as terras. Depois, admirando a paisagem, Ele criou
outras espécies para viver o resto dos tempos. A primeira árvore que ele criou foi o baobá, grande, forte, imponente. O baobá vivia ao lado de um rio de águas tranquilas e límpidas. Naquele rio, ele podia se ver refletido e admirar o seu próprio crescimento. E ele também observava o crescimento das outras plantas e espécies que tinham ao seu redor. E ele olhava para ele. A enorme árvore tinha tudo para viver feliz, mas parecia triste e insatisfeita. Não dava para entender. Ah, por que não tenho flores o ano inteiro? E por que não tenho flores de todas as cores? E reclamava tanto que, inconformado, resolveu ir direto ao Criador e fazer as exigências que ele achava que tinha direito. Mas você é perfeito, você dá flores, frutos, sementes deliciosas, sombra e até água. Por que reclama tanto? Eu caprichei tanto em você. Mas vocês acham que o baobá desistia? Ele seguiu o Criador por todo o continente, por toda a África, reclamando, exigindo que queria isso, que queria aquilo e aquilo outro. Dizem que é por isso que tem tantos baobás no continente africano, porque enquanto ele caminhava, ia espalhando suas sementes. O Criador respondia para o baobá: eu não posso acreditar que você é tão infeliz assim. Afinal, como eu já disse, você foi a árvore, você foi a criação que eu mais caprichei. Por que reclama tanto? Mas não adiantava. O baobá continuava com blá, 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 e reclama daqui, reclama de lá, nada estava bom para ele. O tempo todo atrás do Criador, exigindo que ele o fizesse ainda melhor. Então, depois de ouvir muita, mas muita reclamação do baobá, o Criador se cansou. Então, ele foi até o baobá, pegou ele pelo tronco e arrancou ele da terra. Mas plantou de novo. Só que agora, de cabeça para baixo. Colocou as suas raízes para cima e as suas folhas e galhos para baixo. Assim ele não precisava mais ouvir o blá blá blá, reclamações e mais coisas que o baobá não parava de fazer. E mesmo de ponta cabeça, o baobá continuou crescendo lindo, maravilhoso, único. Será que hoje o baobá pensa diferente? Baobá, a árvore de ponta cabeça, do livro Histórias Encantadas Africanas. E gostaram do conto do baobá, que a professora Déia chamou Baobá, a árvore de ponta cabeça? E olhe lá como fica o baobá quando está na época de seca. Ele parece mesmo uma árvore de ponta cabeça, com as raízes para cima, como a professora Déia contou, né? Agradecemos a professora Déia por partilhar com a gente esse conto africano, que faz parte do folclore africano. E olha a ideia da Vivi. Vamos confeccionar um baobá? Para isso nós vamos precisar dos seguintes materiais: papel sulfite branco, tesoura, cola, rolinho de papel higiênico,
tinta guache e pincel. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Então vamos fazer o nosso baobá. Primeiro, pega a sua folha, certo? Nós vamos desenhar o tronco. Eu sou muito de desenho, eu gosto de recortes. Então eu já recortei uma parte aqui para ser o tronco da árvore, certo? Se você tem um papel aí, pode fazer o mesmo. Se não tiver, você pode desenhar. Mais ou menos como está aqui. Lembre que a baobá é uma árvore bem grande, que tem o tronco bem grande, por isso que eu fiz assim. Vamos colar na folha. Certo? As folhas nós vamos fazer com os rolinhos. Vou precisar que vocês pintem os rolinhos de verde, que é a cor das folhas, certo? Tanto por dentro como por fora. Daí você vai recortar, como eu fiz aqui. E agora nós vamos colar. Passa a cola em uma parte e vai colando, formando então as folhas do baobá. Aqui você vai usar a sua criatividade, a sua imaginação para ver como que fica melhor. Certo? Eu já trouxe um pronto aqui, ó. E você pode fazer de duas maneiras, como aparece ali na tela. Você pode fazer sem pintar por dentro, só as folhinhas, ou pintado por dentro. Aí depende da sua imaginação e da sua criatividade. Eu vou dar um tempo para você fazer essa atividade, certo?
Nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!